faço parte da ANEA e hoje aqui estou representando a PABEX, que é a associação onde eu trabalho. Eu tenho a pele clara, estou usando óculos, tenho cabelo castanho, tenho olhos castanhos e estou com uma blusa branca e preta. Olá, boa noite. Eu sou a Lígia, faço parte da ANEA, estou representando a Unileu. É a associação onde eu trabalho. Eu sou loira, uso óculos, estou com um cachecol porque está muito frio aqui hoje. E é isso. Boa noite, eu sou a Jéssica, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos claros, né? Hoje eu estou vestindo uma blusa de gola alta vermelha e um colete bege. Também está frio aqui em Santa Catarina. Eu represento a Associação Amor para Down. Fernando. Olá, boa noite. Sou Fernando Heidrich, vice-presidente do Instituto Meta Social, membro do Conselho Consultivo da ANEA e do Grupo de Trabalho de Empregabilidade da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Eu sou um homem branco, tenho barba, cavanhaque, grisalho, tenho olhos claros, cabelos castanhos e uso óculos, estou vestido uma camiseta preta. Lívia. Boa noite, eu sou Olívia, sou psicóloga, atuo aqui em Campinas, em São Paulo, no SESD, que é o Centro Síndrome de Down, um centro de apoio para pessoas com síndrome de Down aqui em Campinas. Componho a comissão, a diretoria, né, da ANEA, assim como os colegas aqui, com muita honra de participar. Também estou no Comitê de Empregabilidade da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, grande parceiro nosso aí na luta desse dia, né, que a gente está aqui celebrando. E vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher que tenho a pele branca, olhos azuis, cabelos castanhos claros, estou usando uma blusa azul marinho com flores e atrás de mim tem uma parede azul com 2 quadros. Obrigada, pessoal. Então, vamos dar início para a nossa fala nesse dia tão importante, né? Dia em que a gente está comemorando, para reforçar para quem está chegando agora, a gente está comemorando o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, então é uma honra estar aqui. E muito obrigada por todas as pessoas que a gente já está vendo aqui junto, alguns associados, consultores de emprego apoiado aqui já acompanhando a gente. E o tema da nossa live de hoje é um tema que tem sido pedido por muitas instituições, por muitas pessoas, por consultores, então ela só vem responder uma demanda vinda de quem nos acompanha, né? O tema de hoje é o emprego apoiado nas organizações sociais, os desafios e os resultados. Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma rodada de perguntas aqui e ao final, podem ir colocando as perguntas que eu vou organizar e ao final a gente vai ter uns 10 minutos para responderem as perguntas que forem sendo colocadas no chat, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu quero perguntar para a turma que está aqui, como que foi a aproximação com o tema? Como é que a organização de vocês se aproximou da metodologia e decidiu que utilizá-la na sua prática? Fernanda, você pode ser a nossa primeira? Então, vamos lá, boa noite mais uma vez, né? Bom, a PABEX é uma associação já que tem bastante tempo, né? A gente esse ano completou 35 anos de existência. Ela nasceu como a maioria das instituições daquela época, que nasciam por uma necessidade de pais, né? Então, eles trabalhavam todos no banco, no Banespa, que é o Banco do Estado de São Paulo, antigo, não existe mais. Então, a associação nasceu, né, desse pessoal do banco. Ela sempre teve, assim, como já desde que ela nasceu, sempre teve a ideia de cuidar dos seus filhos, né, enfim. E desde então a gente tem uma unidade em Campinas, tem uma unidade em São Paulo,
Bom, e lá pelo tempo de lá para 92, né, a APABEX junto com outras organizações que também tinham o mesmo caráter assim, que nasceram também, né, de organizações como a Associação da Eletropaulo, enfim, elas quase todos os anos elas faziam uns encontros muito grandes assim, que chamavam JIPs, eram jornadas, integração, enfim, não me lembro muito bem, mas nesses encontros anuais, em 92, eles trouxeram para o Brasil o Fernando, que é o Fernando Belver, que é o presidente da Associação Espanhola de Emprego Apoiado, para fazer palestras, né, nesse encontro. Bom, e o Fernando esse ano ficou, né, no Brasil e aí fez outros encontros, né, e aí a gente se encantou pela metodologia, né, assim, falou, puxa, como assim, né, pessoas com tantas dificuldades, como essas pessoas podem trabalhar, né? E aí, sim, a gente ficou encantado com a metodologia, né? E aí, em 95, né, eu, que trabalhava na associação, já trabalhava lá, eu tive a oportunidade de ir com mais uma colega, e também mais duas colegas, né, a Thaís e a Marta. A gente teve a oportunidade de ir para a Espanha e para Portugal, né? O Fernando, na época, fez todo um roteiro, foi incrível, assim, a gente poder ter ido, assim, em várias instituições na Espanha, a gente rodou, assim, muitas cidades, foi muito legal, foi super bacana. E também em Portugal, ele fez também contato com a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado. Naquela época já existia a Associação Espanhola, a Associação Portuguesa, né? Aqui a gente nem conhecia ainda emprego apoiado, né? Isso tem bastante tempo, né, gente? 95. E a gente teve essa oportunidade de ir para conhecer, né, a metodologia, enfim. E aí o encantamento foi muito maior, né? Aí a gente voltou, assim, muito encantada com a metodologia. Quando a gente retorna para o Brasil, a gente tenta começar a implantar, né, na PABEX, assim, e assim, a gente voltou, imagina, né, a gente, assim, com a cabeça muito cheia de ideias, assim, olhando para as nossas oficinas, né, que todas, na época, todas as instituições, elas tinham as oficinas protegidas de trabalho, né, que preparavam, né, as pessoas para o mercado de trabalho, e a gente chegando com aquela ideia muito diferente, né, da inversão da lógica, né, de sair, de colocar as pessoas no trabalho e depois treinar, né, não ficar treinando essas pessoas anos por anos e anos nas nossas oficinas. E a gente veio de encontro também com uma necessidade das pessoas que a PABEX atendia, né, daqueles rapazes e moças que estavam naquelas oficinas por muitos anos, né. Bom, não foi uma coisa assim simples, né? Foi uma coisa que assim, quando a gente voltou, a gente tinha toda uma instituição para contar essa história, para mostrar o que é emprego apoiado, né? Escrevemos, montamos alguns projetos. De início, não foi fácil, né? A gente tinha assim as questões das famílias, falar com as famílias, enfim. Esse programa ele foi implantado um tempo depois, né? Eu também acabei saindo, né, um tempo da instituição, fui fazer outras coisas, enfim, e voltei em 2002, quando a Marta, que foi com a gente para a Espanha, que na época era assistente social da instituição, e ela estava se aposentando, por isso ela falou, eu vou com vocês. Né, e também porque tinha se encantado também né, de assistir o Fernando falando sobre emprego apoiado. E a Marta volta para a PABEX, né, mas volta como diretora. E aí houve toda uma mudança, né? E aí vem de encontro também com a mudança, eu acho que, né, com a inclusão, enfim. A PABEX tinha também que mudar, né? E a Marta nos convida, né, para a gente voltar para a instituição e para montar o programa de emprego apoiado. Né? Isso em 2002, né, que a gente começou em país, sim, e foi implantado realmente o programa de emprego apoiado. No início, assim, também a gente teve
algumas dificuldades e lógico, né, todo um convencimento de uma equipe, das famílias, né, uma equipe que não acreditava assim, né, que pessoas com tantas dificuldades pudessem ir para o mercado de trabalho. Elas tinham sempre uma questão assim aqueles que podem, né, aquelas pessoas né, que poderiam assim ir para o mercado de trabalho. Então, só essas podem, não, as outras vão ficar nas oficinas, né? E a gente vem trazendo a ideia de que não, emprego apoiado é para todos, né? Principalmente para as pessoas que precisam de mais apoio, né? Enfim, então a gente teve todo um trabalho, lógico que a gente começou, né, pensando em convencimento também de toda uma equipe, de famílias, a gente também, e também pegamos aqueles meninos que estavam loucos para, tipo, chega, não quero mais ficar aqui, quando que eu vou embora dessa oficina? Eu tô aqui há muitos anos, quando eu vou sair daqui? Para onde eu vou? Eu quero trabalhar, quero minha vida, quero, né? Enfim, jovens, né, com esse desejo. E a gente, então, começou o projeto com esse pessoal, né? E aí, né, trabalhamos, começamos as primeiras colocações e aí, gente, foi embora, né? E aí todo mundo foi se apaixonando, né? Acho que pela metodologia e de ver realmente. Eu acho que o maior convencimento é de ver a satisfação das pessoas, né, que a gente fez as colocações. Então, foi incrível, assim. Então, aí a gente começou a convencer diretoria, família, enfim. Acho que foi um pouco por aí, assim, que a gente começou. Obrigada, Fê. Lígia, você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Ai, claro. Muito bom lembrar, né? Olhar assim para o passado e lembrar e ver hoje, né? As conquistas aí, muito legal. Na Unileu, a Unileu existe há 16 anos, é uma ONG que nasceu por conta da lei de cotas, então ela nasceu incluindo as pessoas com deficiência no primeiro momento. Com o passar dos anos, com o crescimento aí da diversidade, a gente passou a atender várias pessoas que apresentam outros tipos de dificuldades para poder ir para o mercado de trabalho, né? Então, a Unileu, ela sempre direcionou as pessoas para vários tipos de programas de capacitação, aprendizagem, enfim, qualificação. E tinha um público, que era o público que ficava um tempo trabalhando e que não tinha todo o suporte que precisava ter para poder se manter nas empresas, né? Então, algumas pessoas, elas foram para o mundo do trabalho, depois da aprendizagem, depois da qualificação, mas elas não tinham, às vezes, a condição de passar numa entrevista, a condição de conseguir passar do processo de experiência e voltavam para a fila de emprego lá da Unileu. E aí a diretoria ficou preocupada, né? Porque o que fazer para poder auxiliar essas pessoas? Na época, claro, o Romeu Sasaki era uma pessoa muito conhecida na instituição, né? A gente sempre utilizando ali as dimensões de acessibilidade que ele tanto fala, enfim, né? E veio a ideia de saber mais sobre a metodologia do emprego apoiado, buscando como sendo uma futura solução para essas pessoas, né? De como encaminhá-las, de como proporcionar essa oportunidade para elas. Aí a nossa diretora Ivy Abad, ela convidou o Alexandre para vir para Curitiba, para apresentar, então, a possibilidade de oferecer aí o aprendizado para alguns profissionais, incluindo também profissionais da Prefeitura de Curitiba, né, por conta de todos os órgãos aqui de Curitiba que atendem as pessoas com deficiência também, quer dizer, a gente se uniu para falar sobre a metodologia. E aí, na época, eu fiz o curso também e me encantei, como diz a Vera. A gente não tem como não se encantar pela possibilidade de ver a oportunidade de trazer a chance dessas pessoas terem o trabalho, saberem como ser colocadas ali diante da sua singularidade, quer dizer, eu tenho uma limitação, todo mundo tem limitação, mas
me ver como uma pessoa que está ali como todos, né? Saber como funciona. E o emprego apoiado, através do técnico de emprego apoiado, traz essa oportunidade para cada um. Então, a gente começou a colocar na prática e viu que deu muito certo, porque aí essas pessoas começaram a ter a condição de identificar o que realmente elas queriam para si. Através do perfil vocacional, a gente tinha a possibilidade de descobrir junto com elas o que fazer, como fazer e onde procurar. E aí foi uma experiência excelente que até hoje a gente só tem aí retorno e alegria, né? Até pelo fato de que a gente também identificou essa questão, digamos assim, de como fazer para que elas pudessem aprender, identificando todas as suas formas, de forma individual, enfim, e fazer a mediação. Acho que uma das grandes coisas que a gente vê no emprego apoiado, extremamente importante, é a mediação, que ela acontece entre empresa, usuário e família. Né? Eu até vou pedir permissão para passar um videozinho bem curto, só para mostrar, né, uma pessoa que até a gente falou numa live anterior a respeito da mediação que fizemos junto ao RH por conta da pandemia, as mudanças que ele teve, que ele queria pedir demissão, ele já não queria mais ficar e a gente conseguiu atender e aí ele vai falar um pouquinho. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Me apresento, posso falar o nome dele aqui. É o André, gente. Estou 5 anos no emprego apoiado, trabalho 3 anos. Este ano foi difícil, mudaram os colegas de loja. Fiquei triste, eu não queria mais trabalhar. Veio a pandemia, Lígia pediu para RH mudar eu de loja. Eu estou feliz novamente. Obrigado, do Niléo e a Lígia. Então, o André é uma pessoa que está há 3 anos na empresa e apesar de conhecer toda a política da empresa, toda a cultura organizacional da empresa, teve sua dificuldade. E aí, pudemos estar ali, fazendo toda essa interface ali para que ele pudesse se manter no emprego e poder trazer para a gente esse feedback tão importante, que é o de estar satisfeito onde ele está hoje. Então, foi assim. Legal, Lígia, obrigada. Jéssica, você agora. Então, né, minha aproximação com o tema, já tinha assistido algumas palestras sobre emprego apoiado e eu trabalho numa associação, numa organização da sociedade civil aqui em Santa Catarina que chama Associação Amor para Down. Amor para Down tem 20 anos, ela também nasceu da união de um grupo de pais que tinham filhos com síndrome de Down e queriam estruturar um espaço de troca de experiências, de conscientização da sociedade, de atendimentos e tudo mais. Ficamos 8 anos num período informal, que a gente chama, e só em 2008 começamos os atendimentos, né? A gente foi sempre, a gente faz essa analogia entre a idade da Amor para Down e o desenvolvimento mesmo, né? Porque do 0 ao 8 a gente ficou ali na primeira infância, né? 2000 a 2008, depois de 2008 a gente foi expandindo os nossos serviços e atingindo outras idades, outros públicos também. Então, nós somos uma instituição jovem, né? E em determinado momento a gente sentiu que precisava qualificar o nosso serviço de inclusão profissional. Eu já era coordenadora técnica na época e eu falei, bom, se a gente tem que implementar um serviço desde o zero, e eu já tinha uma vontade de fazer o mestrado, eu falei, vou unir a ciência, né? Vou ver o que cientificamente funciona mais, para que a gente já comece um programa realmente perfeito, né? Perfeito é difícil, mas a meta era essa. Então, eu fui para o mestrado para poder estudar iniciativas, né, projetos, programas de inclusão laboral, inclusão profissional. Já estava fazendo a minha pesquisa e eu sempre tive aquela crítica também, né, de o quanto a gente organizando ou oferecendo oficinas de preparação iria contribuir efetivamente para a colocação profissional.
E encontrei um emprego apoiado, logo definimos que seria esse o tema da pesquisa, que seria também esse o tema, o foco, né, a metodologia que a instituição utilizaria. A diretoria sempre muito segura também com a equipe técnica, isso é o legal também da instituição que eu trabalho, né? Então, eu fui puxando um pouco o bonde, né? Embora realmente o que mais se sabia sobre inclusão profissional era isso, né? Eles não tinham condições de ingressar para o mercado de trabalho, deveriam ser capacitados e preparados para tal. Estavam a diretoria, as famílias um pouco receosas assim com a metodologia que inverte essa lógica, mas estavam confiantes também. Então, eu fui fazendo mestrado, fui escrevendo a pesquisa, fui conhecendo mais do tema, ao mesmo tempo trazendo mais para a instituição. Essas coisas caminharam juntas, né? Mas para mim um divisor de águas, eu estava pesquisando sozinha aqui em Santa Catarina, a gente tem poucas pesquisas ainda de mestrado, doutorado, né, sobre emprego apoiado. Já temos mais do que quando começamos, né? Depois eu vim conhecer a Lívia, ela estava ao mesmo tempo fazendo a pesquisa também. E aí eu fui no primeiro encontro nacional, que foi em Curitiba, né, organizado pela Unileu, e aí lá conheci todas as feras do emprego apoiado, fiquei duplamente encantada, né, tanto por chegar num espaço que estava falando justamente aquilo que eu estava pesquisando, vibrando, organizando aqui em Santa Catarina, de maneira solitária até então, e fui recebida de braços abertos, né, ali foi primordial, né? Tudo começou a acontecer. Conheci a Lívia, conheci mais o Alexandre, conheci o próprio Romeu, e a nossa aproximação foi fortalecendo até hoje estarmos aqui todos, né, compondo essa gestão da diretoria. Então, a aproximação com o emprego apoiado foi dessa forma, né? Na minha pesquisa também, eu já tinha pesquisado por diversos sites internacionais, então eu tinha muita convicção, muita certeza de que essa seria realmente a metodologia adequada para implementar na Amor para Down, né? E esse conhecimento foi me dando mais segurança para poder cavar esse espaço dentro da instituição do emprego apoiado. Aí as fases da implementação já entram ou espera um pouquinho? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Por favor, Jéssica. Lívia. Olha o spoiler aí, Jéssica. Já tá dando spoiler da próxima pergunta. É que elas falaram um pouquinho porque as coisas acontecem junto, né? Aí, como elas falaram, eu já fiquei na vontade também, mas eu vou aguardar. Tá bom, obrigada. Lívia? Vou seguir então, e aí a gente passa para o Fernando também. Bom, então, para contar um pouquinho para vocês, Lívia, né? Era verdade, eu quero pedir desculpas, era o Fernando depois da Lívia. Desculpa, Fernando, você vai ser o cavalheiro, esse é o último. Estamos num bate-papo aqui, então vamos nos complementando, né? Enfim, acho que dá para a gente ir seguindo aí e vamos contando um pouquinho, né? Todo mundo dessa experiência. Bom, eu, né? Enfim, na minha trajetória aí, desde o último ano da faculdade, fui me aproximando da área da inclusão, né? Tive uma experiência numa consultoria de recursos humanos, em que eu era designada quando as empresas procuravam, né, a consultoria para contratação de pessoas com deficiência, e aí na prática eu via muitas coisas que me geravam um incômodo, assim, nesse sentido, principalmente quando dizia respeito à inclusão das pessoas que precisam de mais apoio, né, então isso é uma coisa que ficava nesse meu incômodo no bom sentido e pensando que eu precisava fazer alguma coisa com isso, né? Então, tive essa experiência numa consultoria de RH e aí isso começou a me trazer a vontade de trazer evidências científicas e construir processos de inclusão bem delineados, principalmente para as pessoas que precisam de mais apoio e as pessoas que encontram mais barreiras, né, no dia a dia delas para a inclusão. E aí, com isso, né, fui fazer um mestrado também, né, e coincidentemente, na mesma época da Jéssica, aí, a gente foi se encontrar depois no encontro, e aí fui me aproximando do emprego apoiado, fui na busca do projeto do mestrado, fui procurar, né, o que eu poderia estudar,
E aí entrei em contato com o emprego apoiado e fez muito sentido quando eu comecei a entender, né, os valores da metodologia para aqueles incômodos que me vinham, né? Então, no mestrado eu fui então estudar, né, as evidências científicas da efetividade dos apoios na produtividade de pessoas que trabalham, né, pessoas com síndrome de Down que já estavam trabalhando, né? E aí isso se deu de uma forma muito dinâmica, assim, quase coincidentemente com a minha entrada no SESD, né, que é o Centro Síndrome de Down, onde eu atuo hoje, que é uma organização da sociedade civil que atende pessoas com síndrome de Down para dar os apoios e os estímulos necessários para a inclusão. E aí fui trabalhar no programa de inclusão no mercado de trabalho quando eu estava começando a estudar o emprego apoiado, né? Acabei fazendo, né, a minha pesquisa no SESD, né? Então a pesquisa foi realizada com pessoas que a gente estava ali atendendo no programa, para então entender se o apoio faz alguma diferença na produtividade dos funcionários. E aí comecei a estudar isso junto com a equipe, a gente foi levando as evidências científicas que sim, os apoios fazem essa diferença, né? E que a gente pode ter um processo de inclusão aí com respeito e efetivo, né, assertivo. Então eu fui levando a ideia, né, na pesquisa, fui apresentando esses resultados, né, a gente foi construindo isso de forma conjunta. E na época, né, a gente tinha um modelo de atendimento que era um modelo de atendimento mais em grupo, né, com temáticas de conceitos do mundo do trabalho, então o que é chefe, salário, hierarquia, né? E aí a gente foi começar a perceber que a gente tinha uma escuta menos ativa para o projeto de vida e para os interesses individuais das pessoas que a gente atendia neste modelo, né? Então a gente via que a gente demorava mais tempo para chegar no finalmente, que era a inclusão no trabalho, e que a gente trabalhando isso dentro da instituição, muitas vezes a gente não conseguia trabalhar efetivamente aqueles conceitos que são muito aprendidos na prática, né? Que a gente aprende na prática. Então, para aprimorar todo esse processo, né, de inclusão, que a gente estava ali incomodada em querer aprimorar esse processo, a gente foi em conjunto ali, fui levando a ideia do emprego apoiado, a gente foi estudando junto, e aí foi quando a gente construiu aí um projeto que teve aí o apoio da FEAC, né, para a gente fazer uma capacitação de emprego apoiado na equipe, né, para daí implementar a metodologia. Então, a gente começou a se capacitar em 2018, a gente fez uma capacitação aí de 1 ano, só estudando emprego apoiado nesse sentido, aprofundando todos os valores e tal, e isso foi desconstruindo e reconstruindo muita coisa que a gente estava ali fazendo, e principalmente nesse intuito de respeitar, né, e ter uma escuta mais ativa para o projeto de vida, para os interesses individuais, e, consequentemente, delinear aí um processo de inclusão, né, assertivo, bem feito, que fosse mais atrativo aí para os dois lados, para a pessoa que a gente estava atendendo e também para as empresas. Então, nesse processo aí de capacitação, a gente reconstruiu muita coisa, desconstruiu, e aí os nossos incômodos ali foram se acertando com os valores da metodologia, aquilo foi fazendo sentido, e aí a gente brinca, a gente pegou tudo, chacoalhou e foi montar de novo. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão específica da implementação. Mas basicamente foi essa construção conjunta de levar a ideia do emprego apoiado para aprimorar todo esse processo. Obrigada, Lívia. Agora é a sua vez, Fernando. Juro que eu deixo você falar. O encontro com a metodologia, bom, o Metasocial nasceu para levar informação, né? Então, o foco era só comunicação, né? As potencialidades das pessoas com deficiência, ganha da relação, então foram várias campanhas, etc. E assim que eu pude pedir aposentadoria precoce, eu saí do mundo corporativo, a gente já morava fora do Brasil, e eu saí do mundo corporativo, então nós revisamos as metas do Metasocial e colocamos empregabilidade. Porque no mundo corporativo eu já via, de um lado, a empresa querendo contratar, do outro, o usuário querendo ser empregado, e a gente vivia esse desencontro, vamos dizer assim. Como ainda na época a gente morava no Brasil, a gente acompanhou algumas atividades do CARP, né? O próprio CARP, e em alguns países a gente começou a ver um pouco dessa metodologia, e numa posição global você lida muito com a diversidade, né? Tocar projeto na China, na Índia, é absolutamente diferente, né? E você precisa, de certa forma, de mais apoio, de menos.
E aí, quando eu pude me dedicar ao Instituto Meta Social, pelo menos metade do meu tempo ou mais, aí a gente incluiu, então, a empregabilidade como a segunda coluna, vamos dizer, principal. E aí eu moro nos Estados Unidos, aí eu fui atrás da capacitação também, não é? E a gente começou a trazer pessoas que já têm essa capacitação e eu fui, porque uma coisa é você fazer gestão de negócio e de pessoas, outra coisa é você fazer emprego apoiado. E o primeiro curso que eu fiz na Universidade da Virgínia, e nos Estados Unidos é muito mais comum, né, o uso do emprego apoiado. A metodologia é muito comum lá. E a gente, então, entrou em contato com esse método, é encantador. Eu acho que a Lígia falou muito bem, o foco no indivíduo, né, e as adequações do apoio. Eu sempre gosto de dizer quanto de apoio, no máximo o mínimo que ela precisa, mas é isso mesmo, e essa mediação é bonita nesse sentido, né? E aí nós começamos uma série de atividades, e fiz o curso também aqui no Brasil, e assim foi a nossa aproximação com o emprego apoiado. Depois tive o privilégio de me juntar à ANEA, que faz pouco tempo, faz 1 ano e meio já, né? O tempo voa, acho que é por aí 1 ano e meio, quase 2. E desde então estamos mais próximos e vivendo aí com essa metodologia que tem muito a crescer no Brasil e a gente vai falar sobre isso também, né? Fernando, obrigado. Ouvindo as respostas de vocês, então, o encontro de vocês com o emprego apoiado veio através do olhar em relação à pessoa com deficiência, né? A questão do apoio e da mediação, que chamou a atenção na estratégia. Acho que assim, a fala de vocês todos vem um desconforto, eu não quero mais isso, eu quero uma outra coisa, né? Veio bem essa questão do desconforto. E eu acho que o encontro com uma metodologia que tem que tem valores e princípios, né? Não é só a aplicação de uma metodologia, mas ela tem todo um valor em princípio que dá uma sustentação à nossa prática, né? E aí, aproveitando para falar da nossa prática, eu queria que vocês falassem, e aí eu vou pedir para vocês fazerem respostas curtas, porque a gente tem várias perguntas ainda para fazer para vocês. Como é que foi como é que foi implementar a metodologia, né? Vocês contaram como se aproximaram, mas como foi implementar e o que mudou na prática da organização? E aí eu queria pedir de novo para a Fernanda começar a falar. Bom, começamos já faz tempo, né? Assim, em 2002. Como eu disse antes, assim, a gente quando a gente começou, quando a gente montou o programa de emprego apoiado, ainda naquela época era muito desconhecido, né? E é muito assustador para as famílias. E acho que a gente sempre teve muito respeito pelas famílias, né? Afinal de contas, elas são, né, assim, que elas construíram a instituição. Enfim, então a gente tinha esse desafio, né, de mostrar para as famílias que essa metodologia ela vinha para ajudar, né, os filhos, enfim, que eles não precisavam ter medos né, a gente pode ter medo, mas assim precisava, né, apoiar os filhos nesse sentido. Então primeiro a gente começou a fazer justamente assim, pegamos aqueles, né, garotos que estavam naquelas oficinas, aqueles que estavam assim, por favor, eu quero trabalhar, eu quero sair, né? E a gente começou com esses, que foi muito mais tranquilo. Então, era um grupo, assim, mais ou menos umas 12 pessoas, 12, 13 pessoas, e a gente começou, né, a aplicar toda a metodologia, né, do emprego apoiado nessas pessoas, sempre respeitando, sempre trocando com a família. A gente fazia muitas reuniões com as famílias, muito. Aí aquele primeiro que conseguiu o trabalho, a gente trazia aquela pessoa, trazia a família, fazia reuniões com todas as famílias e colocava aquela pessoa falando, né, e mostrando assim a mudança né, como que a mudança que o trabalho estava surgindo trouxe para a vida dela. Né? Eu acho que
É isso que a gente começou a fazer, assim, para conseguir convencer, né, assim, as outras famílias, né? Então, a gente sempre fazia reuniões e mostrava, sempre estava levando assim, essas questões, né, para as famílias, e eles vinham e contavam, enfim. E a gente foi realmente um trabalho bem de formiguinha, né? Pai a pai, mãe a mãe, ali, família, enfim. Depois de um tempo, depois que a gente conseguiu todos esses meninos, né, já colocados no trabalho, aí sim a gente começou, assim, aplicar realmente todas as fases, porque para esses meninos iniciais, esses 12 que a gente começou, a gente nem fez assim todas as etapas da metodologia, né? Porque a gente já estava com eles ali há muito tempo e a gente que realmente queria que eles, né, ajudá-los a sair dali, né, apoiá-los para buscar um trabalho. Então, a partir daí, a gente começou a criar mesmo um programa de emprego apoiado. Com capacitação, a gente teve que também, né, se capacitar. O Alexandre, na época, também estava com a gente. Eu tive a sorte de conhecer o Alexandre na época da faculdade, né, coincidências da vida, enfim. A gente era amigo, né, assim, eu não fiz psicologia, mas conhecia o Alexandre. Passado um tempo, que eu voltei da Espanha, eu, né, soube que ele também estava trabalhando com emprego apoiado, e aí nós voltamos para a Pabex juntos para montar esse programa, o que, assim, para nós foi muito legal, né? E aí a gente implantou realmente o programa de emprego apoiado, continuando a tentar o máximo possível mudar aquele modelo das oficinas, né? Lógico que pela Pabex ser uma instituição, né? O que hoje tem 35 anos, eu acho que muitas pessoas que estão ali dentro ainda, a gente tem uma unidade em São Paulo com serviços, né? Com outros programas, e pessoas que realmente, assim, já passaram, sabe, assim, esse time de trabalho, apesar que a gente ainda tem muitos ali dentro que ainda a gente vai conseguir trazer para o programa de emprego apoiado, porque é uma vontade deles, né? Assim, mas, assim, a gente também tem esse respeito por essas famílias, por esses meninos que estão ali, né, há muitos anos, já estão numa idade muito mais avançada. Então, a Pabex hoje também tem um outro olhar também, que é para o envelhecimento. A gente também tem uma residência inclusiva em Vinhedo. Então, a gente também tem, né, esse olhar, né? Porque a Pabex também nasceu com esse olhar, né? Já pensando no futuro, com esse cuidado no futuro. Então, eu digo que o nosso programa é um programa assim, que a gente respeita muito as pessoas. E as pessoas que nos procuram hoje, a gente a porta é emprego apoiado, né? Você vem procurar a Pabex, vai vir para emprego apoiado, né? É difícil vir para outros programas, né? Porque os outros programas já estão assim, né? Realmente são programas para pessoas que já estão em fase de envelhecimento, né? Enfim, então foi esse o nosso caminho. Obrigada, Fê. Lígia, por favor. Então, para a gente, a implementação ela ocorreu bem assim a passos curtos, porque a gente também, né, fez o piloto no primeiro ano. Então, a gente não tinha muita ideia, o Alexandre direcionava, vai levar 3 meses mais ou menos para você, né, identificar o perfil da pessoa, os encontros são semanais, você vai estar na família, estar presente com a família o tempo todo, você vai andar, vai nos lugares, vai sentir a relação dele, né, no dia a dia, dele que eu digo usuário, né, da pessoa no dia a dia, como que se relaciona com o dinheiro, como se relaciona com as pessoas, consegue pedir as coisas, consegue verbalizar, consegue se comunicar, enfim. E aí as coisas foram acontecendo num primeiro momento com 3 pessoas. E aí, aos poucos, essas pessoas, junto com a técnica de emprego apoiado, foram aprendendo, que era eu e mais uma outra colega, foram fazendo realmente as etapas acontecerem, para que daí, aos poucos, a gente fosse tendo essa percepção de tempo, de aproximação, de aceitação, né? E aí as coisas foram seguindo para a busca de emprego, e a Unileu investindo muito e acreditando muito,
E aí, quando entrou o segundo ano, nós já percebemos que havia a possibilidade de começar a atender outras pessoas, porque justamente os ciclos eram diferentes, né? Porque a gente ia a campo, digamos assim, então a gente começava a entrar em fases diferentes. Então, algumas fases já estavam mais tranquilas, não precisava estar tão próximo daquelas pessoas, então dava para encaixar novas pessoas. Aí começaram a trabalhar, a gente foi começando a participar ali do dia a dia, surgiu a ideia, daí no terceiro ano, da gente fazer curso junto com o Alexandre, com a chancela da ANEA, a gente fazia o curso para formar técnicos de emprego apoiado. Então, na época, a gente conseguiu formar 12 pessoas, e aí a gente formou justamente para dar conta da demanda, porque as pessoas começaram a saber que tinha algo, que era o emprego apoiado, tinham 2 técnicas que ajudavam, então era a solução dos problemas para os pais, né? A solução dos problemas para aquela pessoa que queria trabalhar, e aí a fila começou a crescer, 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 e a gente tinha que dar vazão. E aí levamos, o curso foi de 1 ano, foram 6 meses de aulas teóricas e 6 meses de aula prática. Então, era muito legal, porque a gente conseguia ter uma comunicação interna muito grande, porque era o público da Unileu, né? Não ficava ali na instituição, nenhum deles foi atendido dentro da instituição, foram todos atendidos fora da instituição, mas era bacana porque nós vivíamos aquele momento assim em conjunto. E aí a gente realmente cresceu muito, a gente chegou no terceiro, depois desse curso, quando já entrou na prática, nós tínhamos 45 pessoas sendo atendidas, cada uma numa fase, então a gente ficava bem louco atrás de empresa, trabalhando horrores para ir no 1 a 1, porque muitas pessoas achavam que por sermos ONG e por termos as empresas mantenedoras, nós tínhamos a garantia de onde colocá-los. Não tínhamos, né? Até vou adiantar um pouquinho, só colocar que esse foi um grande desafio nosso, porque aí a gente teve que fazer todo o networking, toda uma relação de mapeamento, de buscar e de trabalhar realmente as áreas aqui de Curitiba dentro daquilo tudo que eles queriam. Cada um queria uma coisa, um queria trabalhar no pet shop, outro queria trabalhar no mercado, outro queria trabalhar no escritório, quer dizer, era tudo muito diferente. Eu brinco que a gente acaba se tornando multiuso, né, quando a gente é técnico de emprego apoiado, porque a gente vive realidades, a gente aprende culturas, ramos de atividades diferentes. De formação, eu sou administradora e psicóloga, mas, né, de formação prática, eu sou de tudo. Então, é muito legal. E aí a gente foi realmente crescendo. São 5 anos que a gente percebe a importância. E durante esse tempo, por ser uma ONG que trabalha com muitos públicos diferentes, a gente recebeu muitas demandas diferentes. Então, a gente começou a fazer o emprego apoiado para as pessoas, fazendo meio como a Fer falou ali, adaptando as etapas do emprego apoiado, né? E daí a gente trouxe ali possibilidades. Pessoas que estavam para ser demitidas, e a gente foi lá fazer consultoria, identificar o porquê que ela ia ser demitida. A gente percebeu que ela estava no lugar errado, né? Era a pessoa na vaga errada, então vamos realocá-la. Conseguimos reter as pessoas, aí conseguimos fazer com que as pessoas que trabalhassem no mesmo ambiente, algumas empresas que contratavam 2 ou 3, a gente conseguiu trabalhar essas pessoas com técnicas diferentes, mas na hora da prática ficávamos juntos. Então, foi toda uma adequação diante da nossa necessidade, da nossa realidade. Então, a gente percebe o quão ampla é a metodologia, quanto ela nos permite. Então, a implantação, no primeiro momento, foi no passinho, agora a gente percebe que a gente dá passos largos, né? Fazer parte da ANEA trouxe para a gente, assim, algo de muito importante. Por quê? Porque a gente pode se unir a todos esses conhecimentos que vocês estão vendo, a todas essas pessoas, cada um com histórico, né, diferente, e isso é o que faz a mágica acontecer, eu acho, que é justamente essas experiências serem tão diferentes. E aí a gente até levou o emprego apoiado, assim, para a universidade. Estamos aí com um piloto de um emprego apoiado acadêmico, porque as pessoas pediam muito. Eu fiz parte do núcleo de inclusão de uma das universidades aqui de Curitiba e as pessoas demandavam muito isso. Então, eu faço acompanhamento, já é o 4º ano, é uma moça que faz biomedicina, ela tem Asperger
e ela termina esse ano. Então, vai ser assim algo que vai virar artigo com certeza, para a gente mostrar o quanto a metodologia pode se superar a cada dia. Acho que é isso. Lívia, obrigada pela sua experiência. Jéssica, querida. Então, com a gente, né, na Amor para Down e comigo, as nossas histórias se encontram assim sempre, né? A gente começou a passos mais curtos ainda do que a Lígia descreveu na Unileu, né? Eu já era coordenadora técnica na época, conhecia a metodologia, tinha todas essas inquietações, estava fazendo a pesquisa, então eu fui conduzindo esses processos de inclusão na raça, né? Na coordenação das duas unidades e também acompanhando as nossas usuárias. Naquela ocasião eram mulheres assim que começaram. A gente não tinha uma equipe, uma estrutura, mas por acreditar, né, no potencial da metodologia, a gente foi construindo isso, por ter a confiança das famílias e das usuárias também. Depois, num segundo momento, nós conseguimos um projeto pelo Conselho Municipal de Assistência Social, pelo Fundo da Assistência Social de Balneário Camboriú, e aí a gente trabalhou a temática do emprego apoiado pela garantia de direitos, né? Então, entendendo que o trabalho é um direito da pessoa com deficiência, com síndrome de Down. E aí nós tínhamos uma equipe destinada a esse projeto e uma das ramificações de serviço era justamente a inclusão laboral, né? Nós fazíamos uma reunião semanal, o olhar já era seguindo os princípios e valores do emprego apoiado, então já tinha o planejamento centrado na pessoa, todos os valores do emprego apoiado já eram praticados, e o olhar era sempre individualizado, né? Não tinha essa perspectiva de oficina, de grupo, nada disso. A gente até chamava de oficina de orientação profissional, por ser uma perspectiva da psicologia, uma roda em que a gente pudesse conversar sobre as situações cotidianas dentro do trabalho. E a gente agora está num terceiro momento, que foi a contemplação, né, com o projeto do PRONAS, que é um programa do Ministério da Saúde, e aí deu um up realmente no nosso programa. Agora sim a gente está realmente fazendo emprego apoiado, conseguindo seguir todas as fases, né? Nós escrevemos esse projeto em 2018, ele foi aprovado em 2018, a gente tinha toda a expectativa que iniciaria logo em 2019, e por fim veio começar em junho de 2020, no meio da pandemia, né? Mas o projeto está acontecendo, a gente tem todas as ações previstas, né? Tanto para os usuários, como para as famílias, quanto para empresas. Nós temos também a capacitação e a supervisão do Alexandre Betti, vejam como ele é falado e citado sempre aqui nas implementações, em todas as etapas, né? Então, as implementações aconteceram assim, foram em níveis, né? Individual, uma equipe bem pequena, para outras atividades também, e agora o projeto em si, né? Que a gente chama de fortalecendo a inclusão profissional no mercado de trabalho, englobando o emprego apoiado. Obrigada, Jéssica. E agora eu vou na ordem certa. Fernando. Bom, o que essa metodologia mudou no Meta? A Meta Social, há uns 15 anos, iniciou uma preparação de pessoas com deficiência e uma parte do time sem deficiência. Tudo que a gente faz inclusivo. Então, nós pegamos um quarto, um terço da turma com pessoas sob vulnerabilidade social. E preparávamos essas pessoas para trabalhar em salões de beleza, por exemplo. O que a metodologia de emprego apoiado mudou no Meta? Mudou que, como tem que ser, né, na primeira fase do emprego apoiado, que é a descoberta, a gente criou uma série de opções, dependendo da descoberta, dependendo da aptidão, da preferência, etc. Então, o Meta hoje está com, além dessa área de beleza, que tem um parceiro que toca, tem o Sou Mais Loja, que prepara para o varejo, e aí pode ter vários tipos de varejo. Sou Mais Office, que prepara para trabalhar em escritório, pode ser onde for a aptidão e a descoberta desse usuário. Sou Mais Pet, que prepara para trabalhar no pet shop. E o Sou Mais Eu,
né, que tem uma pegada mais de prepará-los para as competências emocionais e não necessariamente uma pré-preparação para competências técnicas. E, claro, depois, na segunda fase, todos os nossos alunos vão receber o apoio, o emprego apoiado, né, como apoio também para se colocarem no mercado de trabalho. Então, o que mudou, a metodologia mudou no Meta Social foi de que nós passamos a fazer, antes você formava uma turma muito mais rápido, porque você formava uma turma para fazer um curso. Hoje você tem que estar constantemente buscando e fazendo descoberta com vários usuários para você formar um grupo para onde for o foco dela ou dele, a preferência dela ou dele. Então, foi uma mudança absolutamente significativa, né, nas atividades de empregabilidade do Instituto Meta Social. E eu até aproveito para dizer que essas mudanças elas não param, porque eu acho que isso é uma questão de, né, evolução constante, e o emprego apoiado traz um monte de coisa para a gente manter essa evolução constante. Então, o que mudou foi isso, do ponto de vista prático, no Meta Social. Muito legal, Fernando. Lívia, quer concluir essa pergunta? Então, como eu estava falando, né, a gente começou a implementação do emprego apoiado primeiro estudando o emprego apoiado, porque a gente entende a importância de entender primeiro os valores e tudo que está ali como base da metodologia. Como você bem falou, Ju, a gente não tem só um conjunto de técnicas aí, a gente tem um porquê a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa foi estudar, né, o emprego apoiado. Então, com o apoio aí da FEAC, a gente fez uma capacitação com o Alexandre, que ele construiu respeitando muito a estrutura da organização, e eu acho que isso é super importante, né, porque o desafio é grande de implementar o emprego apoiado em organizações, né, então ele fez uma capacitação voltada para a nossa estrutura ali, para a gente implementar o emprego apoiado. Então a gente ficou 1 ano estudando e entendendo como é que isso seria na prática. E aí, basicamente, como eu falei, a gente foi chacoalhar tudo, virar de cabeça para baixo, para depois colocar no lugar que a gente estava ali querendo aprimorar. E, basicamente, na prática, né, o que mudou foi que antes, como a gente tinha um modelo mais de atendimento em grupo e ficava bastante tempo com eles na instituição, trabalhando os conceitos do mundo do trabalho, a gente passou a ficar menos tempo dentro da instituição e mais tempo fora com eles. Então, o que mudou, acho que mudou tudo. Mas se eu for elencar uma coisa para contar para vocês que fez toda a diferença, foi isso. Foi ir até os usuários, ir até as famílias, fazer o processo, né, de uma outra forma nesse sentido. Então, a gente vai na casa, vai no bairro, né, a gente faz as avaliações situacionais para compor aí o interesse de cada usuário, respeitando mais o projeto de vida, os interesses, né, as questões das famílias também. E, basicamente, isso resultou numa maior assertividade aí do processo, respeitando mais os usuários, as famílias e aí, consequentemente, as empresas depois, em menos tempo. E aí a gente teve a oportunidade também de compor uma rede, que aqui em Campinas é a Rede Lab Inclusão, composta aí por 4 organizações com a gente, que tem aí por objetivo aumentar a empregabilidade das pessoas com deficiência aqui na região, né? Então, a gente do SESD, a Sorri Campinas, a ADACAMP, que atende pessoas com autismo, e a Sorri, né, a gente tem aí as 4 instituições, SESD, a ADACAMP, Sorri, e Guardinha, uma instituição também que faz projetos de aprendizagem profissional, super referenciada aqui em Campinas. Então, a gente compôs aí essa rede também com o apoio da FEAC para aumentar a empregabilidade, e cada instituição aí utilizando do emprego apoiado para isso. Então, a gente tem essa rede que fomenta aí, que é super legal, depois vocês podem conhecer mais, posso deixar aí o contato. E aí, basicamente, o que mudou foi isso, né? A gente virou de cabeça para baixo e fez todo esse processo como uma ida até os usuários e não tanto tempo dentro da instituição, né? Então, eu acho que isso foi o que mais mudou. E aí, se vocês me permitem, aí só colocar um trechinho para concluir do depoimento de uma pessoa, só para exemplificar um pedacinho, né, disso que eu estou falando, porque eu acho que a gente faz essa menção do nada sobre nós sem nós. Não adianta eu ficar aqui falando que o negócio é legal, sendo que, né, a gente precisa ouvir as pessoas que a gente atende também.
Então, vou só compartilhar aqui com vocês um pedacinho desse início desse depoimento dela, que depois eu posso, numa outra oportunidade, mostrar o total. Então, acho que vocês estão acessando aí, né? Muito feliz, né, Beatriz, 9 anos, queria parar nessa massa. Legal. Então, seu nome é Beatriz, você tem 19 anos e a gente descobriu que você queria trabalhar numa farmácia? É. E como que a gente descobriu isso, Bia? Quando você começou no serviço de emprego apoiado aqui do SESD, onde que eu fui? Na minha casa. Na sua casa. É. Foi legal? Sim. Você achou que foi bom Sim. a gente ter ido na sua casa? Uhum. Foi melhor do que se você tivesse ficado só aqui no SESD? Uhum. Foi, né? Sim. O que a gente descobriu na sua casa? Minha casa foi moderantes, psicólogos, para ir para Rafa. Você mostrou essas coisas todas pra gente, né? Sim. Meu celular era na torre. Você mostrou o seu celular. Sim. Você mexe em tudo, né? O que mais você mostrou? Como roupa, pomada. Muito bem, a organização do seu guarda-roupa, da sua pomada. Como minha casa, manicure. Você mostrou que você organiza as coisas de manicure. Sim. E essa matéria de maquiagem eu gosto. E aí você mostrou suas maquiagens. Os cosméticos que você usa. Sim. Você tem uma escrivaninha cheia. Tem cheia de coisas. Cheia de coisas. Achei coisas na mesa. Eu pensei, minha mamãe comprar meu dinheiro, porque eu queria comprar meu crote para minha brasileira, qualquer coisa. Isso, você quer trabalhar para ter o seu dinheiro para comprar suas coisas de maquiagem também. Maquiagem é uma coisa que você gosta? Sim. E eu descobri isso indo na sua casa, né? Uhum. Então, pessoal, para a gente também não estender muito o tempo aqui, só para dar esse exemplo curto, que esse foi o diferencial para a gente. Se a gente ficasse, o grupo passou a ser uma das coisas, então o grupo continua acontecendo nos atendimentos, mas é para troca entre eles sobre o que eles estão vivenciando. E quando a gente passou a ir até eles, a gente descobriu coisas que a gente nunca descobriria se a gente ficasse só dentro do SESD. Com a Bia foi isso, a gente foi até a casa dela, então vale lembrar que a gente trabalha em equipe, né? Eu trabalho com a Rafa, que é terapeuta ocupacional, o Jean, pedagogo, Eliane, assistente social, aí toda a gestão aí motivada nesse processo. E aí quando a gente passou aí, a gente descobriu, por exemplo, no caso da Bia, que ela adora maquiagem, sabia tudo, como que passa, os processos todos, sabia de todos os cosméticos. E aí eu falei, Bia, olha que habilidade super legal para a gente pensar num trabalho. E aí ela falou, é legal, tá aí. E aí a gente foi fazendo essa descoberta e eu acho que foi isso que mudou o nosso olhar, que eu falo que ficou muito mais assertivo, com muito mais respeito, né? E muito mais atento a esses interesses e habilidades. E aí o que acontece? Com isso, a gente desenvolve um trabalho que vai ser bom para a empresa também. Então, a Bia, sabendo de tudo isso, ela vai ser uma boa funcionária naquela... E ela porque hoje ela trabalha numa farmácia. Então, hoje ela é uma boa funcionária nisso que ela faz, porque ela faz o que ela gosta e o que ela tem habilidade. Então, só para exemplificar aí para vocês. Pessoal, infelizmente a gente não consegue fazer mais perguntas, mas eu acho que ouvindo os relatos de vocês, é muito interessante o processo de amadurecimento da organização frente à metodologia. Uma coisa é você dar de cara com uma metodologia que faz sentido para a organização e no momento certo, e depois o amadurecimento dessa prática, né? Vocês foram falando aqui no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e agora como a gente faz. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, não é de um mês para o outro. E outra coisa que posso só falar uma coisa, Ju? Assim, vou falar como mais velha instituição, tá? Que começou com o emprego apoiado. É muito legal ouvir todos esses depoimentos, né? Porque a Pabex começou lá atrás, né? Tentando convencer pessoas que, assim, jamais as pessoas imaginariam que aquelas pessoas pudessem trabalhar, né?
E hoje ouvir vocês aí que são mais novos, né, e que as instituições já estão fazendo, que já começam, né, baseados na comunidade, como a Lívia falou, né, respeitando, como a Lígia falou, a questão do tempo, né, que é preciso, né, respeitar o tempo, porque o emprego apoiado, ele requer um tempo mesmo, né, a gente lá atrás tinha que convencer as pessoas, assim, as famílias, mas quando que ele vai começar a trabalhar? Eu falava assim, não sei, né? Precisamos de tempo, né? E hoje ver assim, na própria instituição, assim, mas por que toda hora você está na rua, né? Hoje ver vocês já começando, né? Baseados realmente na comunidade, que é o que a metodologia prega, reza, isso é muito legal, né? Então, assim, putz, a gente fica muito satisfeito de ver a evolução realmente, né, Ju? Acho que de todo o trabalho aí, né, do emprego apoiado que vem trazendo para as instituições. E acho que um outro ponto importante, né, pensando na turma que é da mais antiga do que eles estão, do que lá na turma um pouco mais recente, é assim a questão do estudo, né? Então, assim, fizeram um curso, fizeram um mestrado, foram atrás, se formaram. E que antigamente era assim, era a base assim, do Romeu salvar a gente, o Alexandre de trazer texto de fora. Então, assim, que legal que hoje tem a possibilidade, por mais que a gente ache que não é o suficiente, todos eles aqui falaram de muito tempo de estudo, então não é do nada que as coisas foram feitas, foi com muita dedicação, estudo, porque tem quebra de paradigma, quebra de olhar, reflexão. A Lívia falou de uma construção e uma reconstrução o tempo inteiro, né? E é isso mesmo. E é isso mesmo que a E gente... que está num processo ainda, né, gente? Está num processo, a gente está estudando ainda, né? Em equipe, construindo, entendendo o que está rolando, o que está dando certo, fazendo essa avaliação para colocar na balança, né? Então, mais uma vez, queria agradecer todo mundo que está assistindo. Eu estou aqui acompanhando com o celular, quem está aqui os comentários. Depois, olhem os comentários, que tem muita coisa sendo falada para vocês, que fizeram os relatos de vocês. Tem muita gente aqui assistindo, muito consultor, muito legal ter um associado aqui vendo a gente, muito bom. E muito bom a gente estar aqui nesse dia tão importante, né, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, falando de assuntos que ajudam a gente a andar para frente, né? Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês e que a gente possa se encontrar no próximo mês com outro tema, porque uma vez por mês a ANEA faz uma live aberta para todo mundo, então a gente se vê no mês. Ju, e só para lembrar que a gente está agora em outubro com uma nova turma do curso de Introdução ao Emprego Apoiado, começa agora em outubro, ainda dá tempo, ainda tem vaga para fazer inscrição. A ANEA tem a frente aí, uma das frentes da ANEA é atuar na formação, né? O que é super importante, né? Assim, gente, a capacitação, né? Vocês viram aqui tantos relatos, né? Como a gente precisa realmente se capacitar. Eu acho que a capacitação é super importante. Investir nisso, né? Acompanhem aí as redes sociais, né, para entender, né, um pouco mais sobre esse curso que tem sido tão legal. A gente já está indo para a 5ª turma e é um momento muito rico para essa troca, né, e levar as questões do emprego apoiado para mais gente aí. Só um comentário que eu tenho feito. Só um pouquinho, Jéssica, desculpa. Aproveito para vocês entrarem no site da ANEA, quem quiser ser associado, tem todas as informações lá. E também pode fazer download do guia, do e-book que a gente fez para os funcionários com o tema da pandemia. Fala, Jéssica, desculpa. O que eu ia comentar, imagina, né? A gente tem percebido assim o grande potencial que o emprego apoiado, as primeiras iniciativas de emprego apoiado aqui no Brasil começaram na década de 80 para 90, né? Então, olha quantos anos estão passando e a gente tem sentido agora um up assim nessas possibilidades e na aproximação de outras pessoas também para a prática do emprego apoiado. E a pandemia, com todas as complexidades que ela trouxe, a gente vem notando quanto o emprego apoiado vem sendo uma profissão de futuro também, né? Eu estou dizendo isso por alguns comentários que eu li agora no chat, sabe? De pessoas interessadas, encantadas com a história, sem imaginar talvez todas essas histórias por trás, né? Dos nossos programas de emprego apoiado. Então, realmente, essa profissão, né?
de técnico de emprego apoiado, de consultor de emprego apoiado, está se destacando e está, de repente, ampliando horizontes aí para um futuro profissional, né? Então, o direito ao trabalho da pessoa com deficiência, marcando essa década aí de 2020, cada vez mais pensando em dia de luta, é nisso que a gente tem que investir, na inclusão das pessoas com deficiência agora, né? Já conquistamos a educação inclusiva, é foco agora nas oportunidades de trabalho. E aí o nosso projeto, né, pensando em organização, nasceu no meio da pandemia. A gente ficou um pouco receoso com isso, já são 3 meses aí concluídos e caminhando super bem e dando tudo certo. Então, só mostra que esse é o caminho mesmo. Obrigada pela noite. Boa noite a todos. E agradecer de novo a Roberta e a Damaris, que vieram através da parceria com a Unileu, que sempre estão aqui junto com a gente. E muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Queria agradecer também a possibilidade de estar aqui trocando, representando uma equipe toda, então eu não faço nada sozinha, então trazendo aqui um trabalho que é feito em equipe, né? Então acho que isso que é legal, então queria agradecer o apoio de todo mundo lá do SESD para a gente poder ter feito tudo isso, né? Comprar a ideia, né? Então isso é muito legal. E queria também deixar um recadinho do SESD para conhecer, quem quiser, né, acessar aí nossas redes sociais do SESD, CESD, Centro Síndrome de Down, a gente está aí no Facebook, no Instagram, e a gente tem vagas abertas para atender pessoas para o emprego apoiado, então se vocês quiserem, aqui é Amor para Down também, todo mundo aqui está aberto, né, para atender a galera. E é isso aí, gente. Vamos atender mais gente. Acho que é legal também, assim, né, falar, agradecer as nossas diretorias, né? As pessoas que acreditam, né? Acreditaram na gente. Põe fé, né? Que compra ideia. Isso, que compra ideia mesmo, né? Assim, a gente começou lá atrás e, nossa, a gente teve... Foi difícil, mas a hora que engatou, a hora que eles viram assim, não, isso é legal, pronto. Né, assim, a gente conta realmente com apoio, né? Porque eles acreditam que esse trabalho é legal e é importante, então vendo os resultados. Né? Eu acho assim, muito legal. Que as organizações se filiem, né, e se juntem a nós, porque está muito lento o crescimento do emprego apoiado e da inclusão laboral no Brasil. Nós precisamos fazer essa curva virar exponencial. E a gente precisa de rede para isso e de conexão, né? A ANEA está cheia de projetos novos na área de legislação, inclusive, mas a gente precisa de pessoas. A gente fica aqui todos para se filiarem à ANEA. Eu acho que eu posso falar por todos, assim, que são da ANEA, que a ANEA está pronta para esclarecer qualquer dúvida, dar qualquer informação, se coloca à disposição, a gente ama o que a gente faz, falar do que a gente faz. Então, quem tiver curiosidade de saber mais e que o site não consiga dizer tudo, a gente está aqui para contribuir. Entre em contato conosco, porque, como vocês viram, a gente é suspeito para falar, a gente passa do tempo sem ver, porque a conversa é boa, a gente gosta de falar, já se despediu, estamos aqui de novo, porque a gente, no fim, a gente ama o que a gente faz. E tá aí, a Jéssica falou... A gente está num dia especial para falar do direito ao trabalho. Todos têm direito ao trabalho, independente de precisar de mais apoio, menos apoio, todo mundo tem direito ao trabalho e é essa mensagem que a gente quer levar. E agora, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada.